Paz e a graça esteja com os amados irmãos. Mais uma vez, estamos aqui com o estudo do Apocalipse. Quer dizer, estamos com introduções para iniciar o livro do Apocalipse. E hoje entraremos no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Mas antes, eu quero me identificar para vocês. O meu nome é Djalma Meireles, pastor Djalma Meireles. E eu quero convidar os irmãos a compartilhar esse estudo maravilhoso, onde você vai adquirir conhecimento da palavra de Deus, onde você vai adquirir conhecimento da verdade, onde você vai entender o projeto de Deus. Você vai agora entender o livro do Apocalipse, não para que você se engrandeça, eu sei o que significa aquilo outro, não. Isso é para crescimento espiritual, para edificação, para que você, meu irmão e minha irmã, fique firme na presença de Deus e não desista, ainda que as consequências do cristianismo do dia a dia venha tentar te botar lá embaixo. Porque bem sabemos que quem mais tem derrubado crentes é crentes. A gente sabe que a religião mata. Foi os religiosos que mataram Jesus. Então, a gente vai sofrer este mal no século XXI também. Mas fique firme. Aprenda esse estudo, aprenda tudo sobre o livro do Apocalipse, os enigmas, e assim você vai crescer na presença de Deus. Eu sou evangélico há 32 anos. Eu sou batizado há 32 anos e tenho buscado de Deus o conhecimento da palavra de Deus para que eu não venha pregar letra, mas sim pregar espírito. Porque a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então o projeto aqui é pregar o espírito, para que os irmãos venham se encher, venha congregar, porque é mandamento bíblico, meu irmão. Se você, meu irmão e minha irmã, que está congregando, e você tem faltado muitos cultos, não faça isso. Entenda que a brasa fora do fogo, ela se apaga. O fogo é a sua congregação e a brasa é você. Se você sai desta congregação, fica achando que em casa você vai levar vantagem, não vai. Vá para a sua congregação. Se você ainda não tem uma congregação certa, eu convido vocês a fazer uma visita lá na Assembleia de Deus Rios de Água Viva, aqui em Colinas, junto à lotérica. É fácil. Na entrada de Colinas, na lotérica, na Santa Cruz, você procura lá o pastor Fernando. Amém? Mas não desista da fé. Não desista de congregar. Eu tenho buscado no Senhor, não sou um pastor teólogo, quer dizer, não fiz faculdade de teologia, fiz seminários a respeito de escatologia, mas não em faculdade. E tudo que eu tenho buscado aqui, eu tenho pedido direção ao Espírito Santo. E quem vai nos ensinar, mais uma vez, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem nos dado e me dado entendimento para que eu venha buscar a resposta da salvação, da bênção, da graça, da cura, da libertação, de tudo, através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, você bem saiba que a Bíblia evangélica, ela contém 66 livros, que está dividido em Novo e Velho Testamento. No Velho Testamento, 39 livros. No Novo, 27. No Velho Testamento, ela é composta de 5 livros chamados de Pentateucos, que são os primeiros livros de Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros de história. Depois vem Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes
e Cantares, que são 5 livros de poesias. Depois vem Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, que são 5 profetas maiores. Lembrando que a gente vê aí 4, porque Lamentações de Jeremias é do próprio Jeremias, mas é considerado 5 profetas maiores. Agora a gente vai para os profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os 12 profetas menores, encerrando assim o Velho Testamento, 39 livros. No Novo Testamento, Mateus, Marcos, João, Lucas e João, 4 evangelhos. E aí uma história, que é o livro de Atos. Depois vem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, depois vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, que são as 13 epístolas paulinas, quer dizer, do apóstolo Paulo. Depois vem Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, não o que traiu Jesus. Então aí fechando 8 epístolas diversas e o livro do Apocalipse, o qual vamos entrar em estudo, que também é conhecido como o livro das revelações. A palavra Bíblia significa biblioteca, porque em um só livro há um conjunto de livros. Então é bom você conhecer isso, meu irmão, porque aqui é a nossa arma. Um soldado, quando ele passa em todos os exames, que ele recebe a farda, ele também recebe a pistola, a arma dele. E aí ele tem que conhecer o número de série da sua arma. Então, se no mundo físico o soldado tem que conhecer a arma dele, no mundo espiritual nós também temos que conhecer nossa arma. Amém? Então eu convido os irmãos a ficarem preparados, atentos, e a também, meus irmãos, compartilhar esse estudo. Amém? Eu quero ensinar a vocês o que significa a Bíblia, o que significa o livro do Apocalipse. Então eu escrevi aqui. O livro do Apocalipse é bastante intrigante, interessante, de difícil interpretação e de linguagem simbólica. O livro fala das coisas que eram, as que são e as que hão de acontecer. O livro do Apocalipse não é um mistério oculto, como muitos imaginam, mas sim uma revelação que nos é transmitida na sua maior parte através de símbolos. Os símbolos não é para dificultar a interpretação, e sim para nos forçar a conhecer toda a Bíblia e nos envolver mais com o Espírito Santo. Amém? O livro do Apocalipse foi revelado em curto espaço de tempo, ao contrário de alguns livros bíblicos, como Isaías, Jeremias, Daniel, etc., que foram revelados por etapas e com longos anos em que viveram os profetas. Podemos dizer que o Apocalipse é a síntese de todas as revelações da Bíblia. É como se em cada lugar da Bíblia tivesse um pedaço das revelações e no Apocalipse fossem unidas todos esses pedaços, formando assim uma só revelação lógica e sequencial. O Apocalipse é o cumprimento da palavra de Deus, é o cumprimento da vontade de Deus, é o cumprimento da promessa de Deus, que Deus fez ao seu Filho Jesus, quando ele ascendeu aos céus, dizendo-lhe que colocaria todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A finalidade do livro do Apocalipse é alertar a igreja que o fim está próximo. É que é necessário que se conserte urgentemente com o Senhor Jesus. Amém? Ora, ao começarem estas coisas ao seu entender,
Exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Isso está escrito no livro de Lucas 21, 28. Vamos continuar. No livro do Apocalipse vamos conhecer os personagens. Deus, o Criador, sai e entrega nas mãos do Senhor Jesus o livro do Apocalipse. O Espírito Santo é representado pelas 7 lâmpadas, a plenitude de Deus. Jesus Cristo é o tema central do livro. Ele é o início, o centro e o fim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são os protagonistas deste livro. Protagonistas. A igreja, a esposa do Cordeiro, ela é formada dos salvos dentre todos os povos, línguas e nações. Os anjos, que após o arrebatamento da igreja, terão uma grande participação tanto na consumação do juízo de Deus, como na proteção de todos aqueles que herdarão a vida eterna. Os judeus foi o primeiro povo que fez aliança com Deus, foram instituídos da oliveira, mas depois eles serão enxertados. No fim da grande tribulação, se consertarão e pedirão misericórdia a Deus, e Deus os perdoará e conservará a geração do povo de Israel. Os 144 mil selados serão os israelitas selados por Deus no período da grande tribulação e que não receberão o sinal da besta. A trindade satânica, o diabo, o falso profeta e o anticristo, são os antagonistas principais do livro. Quer dizer, eles são o contrário da trindade santa. As 2 testemunhas, as quais por 1260 dias profetizarão e neste período serão invencíveis. E muitos outros que aparecerão. Amém, igreja? Então eu convido a igreja agora a abrir o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito por João, não é João Batista. Esse João é discípulo de Jesus. Foi o último discípulo a Jesus a ser morto. Por causa da palavra de Deus, a perseguição romana contra os cristãos, o imperador o manteve preso em uma ilha chamada Patmos. Nesta ilha, João começou a ter visão. Deus levou ele aos céus para ele ter a visão do Apocalipse, do final da história do pecado na terra. João foi trazido aos nossos tempos e ele começou a ter a visão e o Espírito Santo mandava ele escrever para que ele não perdesse nada e distribuísse às 7 igrejas da Ásia. O livro do Apocalipse ele foi escrito em tempo curto, como já foi lido aqui. Por quê? Porque o tempo de João era curto, João já era um homem muito idoso. Quando aconteceu essas revelações, foi em 95 depois de Cristo, 95 anos depois de Cristo. O que a gente entende? Depois de Cristo, se passou 95 anos. Só que Cristo, quando voltou para o céu, ele tinha 33 anos. E quando ele encontrou Jesus, todos os discípulos, todos eles eram adultos. Homens de 30 anos para cima. Então é lógico que a gente vai entender que se foi 95 depois de Cristo, João já estava velhinho, ele não tinha 95 anos, ele tinha muito mais de 95 anos, porque quando Jesus conheceu eles, eles já eram adultos. Está dando para entender, meus amados? Então, João era muito idoso e mesmo assim Deus o reservou para escrever este livro. Bem sabemos que na Bíblia relata que João era o discípulo que Jesus mais amava. Jesus tinha um chamego, João tinha um chamego por Jesus. Você vê que João o tempo todo está no colo, no ombro de Jesus. Então existia aquele, talvez não seja por isso que João foi o último discípulo a morrer, mas uma coisa
bem sabemos que João escreveu o livro do Apocalipse. E ainda que não fosse João, este livro é válido, porque vem da parte de Deus. Amém, meu irmão? Então, preste atenção, se conserte, aprenda, para que Deus venha fazer de você um instrumento na obra dele, para que Deus venha te usar como uma atalaia, para que Deus venha te usar como um vaso, que ele venha colocar neste vaso o óleo da unção. Mas é lógico, se você está soberbo, arrogante, se você está prepotente, achando que Deus só fala com você, que Deus não fala com aquela ovelhinha ali no canto, você está enganado. Deus, ele fala com quem ele quer e ele usa quem ele quer. A exemplo, não fiz faculdade de escartologia, não fiz faculdade de teologia, mas o meu professor, que é o Espírito Santo, tem me ensinado. Então vamos ler aqui. Amém? Apocalipse. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, meu irmão, é você que está ouvindo esta pregação. Bem-aventurado, meu irmão, é você que lê a Bíblia. Bem-aventurado, meu irmão, é você que segue os mandamentos bíblicos, porque também não adianta só ler a Bíblia, não adianta só escutar a pregação. No livro de Tiago, ele fala lá que não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê e aquele que pratica a palavra de Deus. Amém? Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas da Ásia que encontram-se na Ásia. Graças e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Efésio, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive.
Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as igrejas. Então, fechando aqui o capítulo 1. Primeiro, João vê 7 espíritos. É de Deus? Deus tem 7 espíritos? Quer dizer, Deus não é um só, então agora ele é 7? Não. No livro de Isaías a gente tem a resposta desses 7 espíritos. Aí a gente vai para o livro de Isaías 11, 2. Abra sua Bíblia em Isaías 11, 2. Pronto, Isaías 11, 2, que diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. O de entendimento. 3. O Espírito de conselho. 4. De fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E de temor. 7. Então significa plenitude. Deus tem essas plenitudes, sabedoria, entendimento. Então tudo ele distribui para todos aqueles que querem estes espíritos. Porque na verdade você tem que ser um vaso de honra para Deus colocar a unção do Espírito, colocar o óleo, que significa as plenitudes dele. Amém? João também aqui diz que ele vai vir nas nuvens e todo olho verá. Como pode? Bem sabemos que Jesus vai descer no Oriente Médio, no fim da grande tribulação, no fim da última semana profética de Daniel, quando Israel estiver cercado pelos servos de Satanás, pelos marcados com o número da besta, todos os soldados cercarão Israel para destruir Israel, e o povo de Israel vai clamar: Jesus vai vir. Mais adiante vamos estudar isso. Mas como é que Jesus está lá e todos os olhos da terra vai ver Jesus? Há 100 anos, vamos dizer, há 50, 100 anos atrás, esta profecia não poderia se cumprir, mas hoje a profecia se cumpre. Da mesma forma, meu irmão, que eu estou aqui e você está me vendo aí na sua casa, na sua igreja, que você está me vendo aí longe. Eu estou aqui em Salvador, você está em São Paulo, na Argentina, você está em todo canto que você venha estar acompanhando esse estudo, você está me vendo. Da mesma forma, todos os olhos verão a Cristo. Porque quando estiver para acontecer a terceira guerra mundial, quando todas as nações que são do lado do anticristo se juntarem no vale do Armagedon, chamado de Vale do Megido, todos estiverem lá reunidos para atacar Israel, Jesus desce. Só que bem sabemos que o jornalismo vai estar todo lá, as redes de comunicações vão estar filmando esta guerra de longe. E aí Jesus desce nas nuvens com todos os seus anjos. Então eu quero dizer para você, meu irmão, essa profecia hoje, ela pode acontecer tranquilo. Então estamos no eminente arrebatamento da igreja. Não brinque com sua salvação. Se converta, se conserte. Deixe de religiosidade. Muitos dizem assim: eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Religião não salva, quem salva é Cristo. Quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus Cristo, o qual foi digno de tomar o livro do Apocalipse da mão de Deus, abrir os selos e distribuir para todos os seres humanos, para os seres humanos ficarem atentos o que está para acontecer. Na verdade, já está acontecendo algo diferente no mundo. Que você seja inteligente, que você veja o que está acontecendo.
no livro de Mateus 24, como já foi estudado, que foi o princípio das dores, mostra todos os acontecimentos. Na grande tribulação, os 7 anos, chamada a última semana de profética de Daniel, seres malignos, demônios que estão presos no poço do abismo, vão ser soltos para atacar a fé, para atacar ainda os seres humanos que não participaram do arrebatamento, e também vão estar aqui e vão reconhecer que não participaram do arrebatamento porque não levaram Deus a sério. Aí muitos até acham, porque está passando a novela Apocalipse, pelo menos neste período aqui está passando a novela do Apocalipse, que até uma novela comparada à novela às outras redes de televisão, que está mostrando muita prostituição, muita sodomia, a novela do Apocalipse é a novela ideal. Porém, ali não está a metade da metade do que o livro do Apocalipse nos revela. Demônios vão pisar na terra, que estão presos por causa dos seres humanos, mas com o propósito de Deus, eles vão atacar os seres humanos durante 5 meses. Deus preparou 5 meses. Se Deus deixasse eles à vontade, eles iam destruir a raça humana definitivamente. Eu quero dizer para você, meu irmão, enquanto você está levando sua vida de religiosidade, domingo eu vou para a igreja, uma vez no mês eu vou para a igreja, eu prefiro não ir, aqui mesmo em casa eu aprendo. Você está indo contra os mandamentos bíblicos. A palavra de Deus manda: filhinhos, congregai-vos. A palavra de Deus também vai lá e diz no livro de Salmos, que diz assim, primeiro Salmo: bem-aventurado é o homem que não anda na roda dos escarnecedores. Antes, ele está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Medite de dia e de noite. Venha aprender a palavra de Deus. Venha congregar. Eu tenho certeza que Deus vai usar o seu pastor, você que já congrega. Eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, você que mora aí em cidades longe de Salvador, mas que está assistindo agora esse vídeo, tenho certeza que você não está congregando ainda, mas tem uma igreja perto. Vá lá que Deus vai usar o seu pastor para ele deixar uma palavra para você. Você, meu irmão, católico, espírita, você do candomblé, da Umbanda, não importa, aqui não se está falando de religião, está falando de algo poderoso, a salvação da humanidade, a salvação da nossa alma, porque no livro de Hebreus, no capítulo 9, 27, a palavra diz assim, nem todos, não, a palavra diz, está ordenado o homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, o homem vai prestar conta. Mas é o homem, hoje, em carne, que tem que decidir se quando ele morrer, ele quer ir para a glória ou quer ir para o inferno. Ele quer ir para a vergonha eterna ou ele quer ir para o paraíso. Uma coisa é certa, crendo eu ou não, crendo você ou não, vai acontecer conforme Deus quer. Então, jogue a ignorância espiritual fora. Jogue a soberba. Jogue jogue a religiosidade fora e comece a se consertar com o Senhor Jesus, porque quem tem a chave, como disse aqui, a chave da morte e da vida é Jesus. Então o propósito aqui do estudo do Apocalipse não é para deixar você eu já sei o livro do Apocalipse, não venha falar comigo não, que eu já sei isso, eu já sei o que significa, porque aqui cada vez mais a gente vai aprendendo e o Espírito Santo vai te ensinar cada enigma aqui, o que significa isso, o que significa, mas isso não é para nós ficarmos com o peito lá em cima, dizendo que já sabe isso. Não, nós não sabemos nada, quem está nos ensinando é o Espírito Santo. O projeto aqui é você aprender, se converter e vir na direção de Jesus. Porque uma coisa é certa, Jesus está voltando. Ele nos dá um alerta dizendo, assim como foi nos dias de Noé, casavam, se davam em festa, se davam em casamento, vivia na orgia, comiam, bebiam, aquela coisa toda, de repente o dilúvio aconteceu e sua família de Noé foi salva. Assim aconteceu também em Sodoma e Gomorra.
viviam na orgia, na sodomia, naquilo tudo, a festa da carne, aquela farra, aquela obra carnal. E quando a família de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, as duas cidades foram destruídas com fogo e enxofre. Assim aconteceu em Jericó, quando a prostituta que se converteu a Deus, Raabe, saiu com sua família. Os muros de Jericó, a cidade foi destruída e todos morreram. Então, no livro do Apocalipse, aqui mesmo no 3, mais adiante a gente vai ver, a palavra de Deus diz para a igreja da Filadélfia: porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque guardaste os meus mandamentos, porque veio na minha direção, porque começou a me obedecer, a me honrar, eu te livrarei do grande mal que está para cair, está para acontecer, está para vir sobre toda a terra. Agora não é uma cidadezinha, um país, agora não é no Oriente Médio, agora não é ali em Jerusalém, agora não é ali naquele país, agora é no mundo todo. E Deus vai livrar a igreja dele deste mal que é chamado de a grande tribulação. Meu irmão e minha irmã, esse estudo aqui tem joelhos dobrados, orando a Deus, entendimento. Tem visita em milhares de pessoas enfermas. Tem orações de madrugada, para que Deus abra o entendimento, para que eu possa passar esse estudo para a igreja, não de qualquer forma, mas com muita sabedoria vinda da parte de Deus. Aqui não tem nenhuma sabedoria de homem, porque a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, que Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Então Deus, ele está pegando aqui um homem simples, mas que ama ler a Bíblia. Um homem simples, mas que ama visitar pessoas enfermas, orar para Deus curar. Porque eu não visito só por visitar. Eu vou lá levar uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de conforto para que aquela pessoa que está enferma acredite que Jesus vai tirar ela daquela situação. Então, eu tenho me doado para aprender com o Espírito Santo. O livro do Apocalipse, como muitos dizem, não é um livro para ficar esquecido. A maioria dos pastores pregam todos os outros livros e não está pregando o livro do Apocalipse, o qual estamos vivendo hoje. Estamos vivendo o princípio das dores, o princípio da grande tribulação, o princípio do fim. Então, é necessário que todos nós venhamos ler o último livro da Bíblia, o 66. Para quê? Para que venhamos adquirir uma unção espiritual, um conserto. Porque a palavra de Deus nos alerta a algo poderoso. Os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele que causou o escândalo e ai daquele que se escandalizar. Então é difícil, é impossível não acontecer um escândalo na igreja, na casa, é impossível. Mas se você, meu irmão, que está ali congregando certinho, se escandalizar e sair da presença de Deus, significa que você estava olhando para o homem. E o propósito aqui é você pegar esse mapa do tesouro e ir na direção do tesouro. E o tesouro é Jesus. Aqui está a receita de um bolo delicioso. E o bolo delicioso é Jesus. Aqui está a bússola que vai ajudar você a navegar para encontrar a ilha do tesouro. E a ilha do tesouro é Jesus. Então aqui está em suas mãos a Bíblia Sagrada. O livro que está para completar 2000 anos, que já foi tentado ser destruído pelas forças do mal, mas aqui não pode ser destruído porque este livro é o Deus que colocou, é o Deus vivo que inspirou homens para trazer a palavra dele, para que venhamos nos consertar, para que venhamos seguir corretamente, para que venhamos aprender, para que venhamos nos converter. Então, meu irmão, compartilhe esse estudo, compartilhe esta pregação. Não fique só para você, porque eu tenho certeza que tem um amigo que está precisando de uma palavra para que ele venha crescer espiritualmente, para que ele venha sair
da vida que ele está levando, da vida de engano, da vida de religiosidade, como já foi se falado aqui. Que cada um venha crescer na presença de Deus, se converter, porque Deus é amor, mas também Ele é justiça. E Ele vai dar a cada um segundo o que cada um está fazendo aqui na terra. Se você está alimentando mais a sua carne, você vai colher o fruto da carne. Mas se você está alimentando mais o Espírito, então você vai colher o fruto do Espírito. É aquilo que for mais alimentado, é aquele que vai comandar. Amém? A salvação não é para a carne. A Bíblia diz que a carne voltará para o pó da terra, mas o Espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida, e a alma, que somos nós mesmos, agora em outra dimensão, consciente dos erros que fez, a alma é para prestar conta a Deus. É por isso que naquele grande dia, muitos vão gemer, gritar: Senhor, me perdoe, me dá outra chance. Mas a oportunidade é aqui, enquanto estamos vivos. A palavra de Deus nos ensina, através do rei Davi, que enquanto a vida, a esperança, enquanto nós estamos vivos, vamos nos converter ao Evangelho do Senhor Jesus. Agora não se trata mais de religião A, B ou C, porque quando Jesus vier buscar, Ele não vai vir buscar placa de igreja, nome de igreja. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é a sua família, é o esposo, a esposa, os filhos, aqueles que estão indo na direção de Deus. Então, placa de igreja não é nada para Deus. Deus está deixando as igrejas aqui na terra para de cada uma, as congregações no caso, né? As placas, Universal, Batista, Deus em Amor, Católica, Assembleia de Deus, todas essas, mas ali tem pessoas que estão levando Deus a sério. Ali tem pessoas que querem Deus. Ali tem pessoas que estão buscando de Deus. E é essa que vai participar do arrebatamento. É essa que vai para o casamento real. Amém? Então, meus irmãos, se inscreva neste canal. Se inscreva porque vai sair toda semana, vai sair uma edição, vai sair um estudo novo. E que você saiba quando o sininho tocar. Mas também compartilhe. Espalhe esse estudo. Você vê que quando eu sou um homem brincalhão. Eu sou um homem que só ando dando risada. Se eu fosse contar piadas aqui como outrora eu contava piadas uma atrás da outra, isso aí já estava espalhado. Quem sabe eu já não estava sendo chamado aí para até participar de algum programa de piada. Porque o que é ruim, o que é imoral, o que não presta para a nossa salvação, no instante se espalha neste mundo de pecado. Mas o que é bom, a palavra de Deus demora. Mas faça a sua parte. Espalha, compartilhe isso aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? No próximo estudo, abriremos o capítulo 2 e talvez o 3, que são as 7 cartas. Que é que Deus quer falar através das cartas. Amém, meu irmão e minha irmã? Que Jesus abençoe você poderosamente. Que você esteja alerta para as coisas de Deus. E que você seja mais um obreiro. Às vezes você ainda não está ganhando alma, não está saindo para ganhar alma. Mas quando você compartilha isso, você já está ganhando uma alma. Porque quem ouvir esta pregação vai começar a refletir e se consertar. Eu dou um abraço bem forte a cada um que está assistindo esse estudo maravilhoso. Também a meus familiares em Muritiba, a meus familiares na Argentina, a meus familiares em São Paulo, a meus familiares em todo o canto do Brasil. Eu mando um beijo bem grande, que Jesus abençoe a cada um, que cada um possa crescer na presença de Deus. Amém? Que Jesus abençoe a todos.